Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos lendo o capítulo 3 de Êxodo, que é um capítulo muito importante, que eu tenho certeza que todos já ouviram falar. Não sei se vocês já leram, espero que sim, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer o nosso Deus. Oremos. Obrigada, Senhor, meu Deus. Obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, para Te conhecer, para Te adorar, para conhecer mais da Tua palavra, Senhor, é porque o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor nos chamou para perto. Porque nós, Senhor, com a nossa carne pecaminosa, nós somos, Senhor, impossibilitados de buscar o Senhor. Mas o Senhor nos ama e o Senhor nos chama, Senhor, assim como o Senhor chamou Moisés. Através da sarça, Senhor, assim o Senhor nos tem chamado, papai. Muito obrigada, Senhor. Peço, Senhor, humildemente, encarecidamente, com temor e tremor, Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor possa, Pai, circuncidar o nosso coração. E se não for possível circuncidar, Senhor, cria em nós, Senhor, um coração novo. Um coração, Senhor, que possa Te adorar sobre todas as coisas. Um coração, Senhor, livre de tudo aquilo que impede, Senhor, nós de Te adorarmos como nós deveríamos, Pai. De reconhecermos o Senhor como Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus soberano, poderoso, Senhor. Ó Jesus, faz em nós, Senhor, um coração novo, Senhor. É o que eu Te peço, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, papai, para que nós possamos contemplar, Deus, a beleza da Tua santidade, Senhor. Obrigada, Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Vem aquela música da Gabriela Rocha, eu conheço na versão dela, não sei se existe outra. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Quantas vezes Deus tem te chamado? Amém. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, aleluia, glória a Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do reveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés:
Eu sou o que sou, amém. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó me enviou a vós, e este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Reveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Amém? Gente, Deus nunca faz nada sem avisar. Aqui ele já estava avisando tudo que ele faria, né? Já aqui, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Ele chama de maravilhas as 10 pragas. Por quê? Muitas das vezes, até nós somos assim, né? Tudo que acontece na nossa vida, gente, tudo que você tá vivendo aí agora, eu não sei o que você tá vivendo, passou pelo Senhor, né? Satanás, ele não tem o poder de agir nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, damos brecha, ou talvez até só Deus, ele está realmente nos quebrando para fazer novos. Tudo que está acontecendo na sua vida, seja bom ou seja ruim, passou por Deus. Deus, ele sabe, Deus, ele está ciente. Deus é aquele que permitiu que você viva tudo aquilo que você está vivendo. Aqui Deus chama as pragas de maravilhas, né? Para Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, entendeu? Até ele sabia que as pessoas sairiam. Ou seja, Moisés, ele tinha a promessa de que ele ia sair, né? Apesar de tudo que aconteceu ali, Moisés, ele tinha a promessa, né? Eu acho muito incrível essa parte do eu grande eu sou. Nossa, Deus tá falando pra mim, eu sou, eu sou, eu sou. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Todos os dias. A primeira vez que eu li, será que foi a primeira? Quando Deus, ele me revelou, né, sobre o Êxodo. O Êxodo é também, gente, a nossa caminhada, né? A nossa caminhada na fé, quando a gente tá vivendo ali no pecado, quando a gente tá no Egito, né? Quando a gente tá e quando a gente vai sair pra gente ir pra Terra Prometida, quando a gente encontra Jesus, quando a gente é salvo, Deus, ele me revelou isso e depois eu, né, estudando mais, eu vi que existe pregações sobre isso, mas Deus, ele me revelou, o Espírito Santo me revelou. Então, eu gostaria muito que vocês, cada vez que vocês, né, fossem ler a palavra do Senhor, que vocês conversassem mesmo com o Espírito Santo, buscasse dele a revelação da palavra, né? Muito além, sim, os estudos são importantes, a gente ter uma boa compreensão da Bíblia, sim, tudo isso é importante, mas o Espírito, ele revela, o Espírito. Você não precisa ler livros para conhecer o Espírito Santo, você não precisa ler muitos livros, ler comentários bíblicos para conhecer o Senhor, porque Ele quer se revelar a ti, assim como Ele se revelou a Moisés. Se a gente parar para analisar aqui, Moisés, ele era um assassino, Moisés, ele não tinha se arrependido, né? Moisés, ele passou ali no deserto, mas Jesus, ele nos encontra não quando a gente tá limpo, lavado e remido, porque é impossível nós fazermos isso
pela nossa própria vontade, né? Pelo nosso próprio mas Deus, a partir do momento que a gente conhece Ele, que nós somos, que Ele nos encontra, que a gente aceita Jesus. Moisés, ele foi até lá, né? Ele vê e ele vai do jeito que ele tá, mas ele vai. Então é assim com Jesus também. A gente tem que ir do jeito que a gente tá, com os nossos pecados, todo sujo, todo cagado, todo. Jesus encontra a gente na lama ali, entendeu? E a gente vai para Jesus assim. E depois, através do sangue dele, nós somos lavados e remidos. Amém? Amém. Oremos por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por ser o nosso eu grande, eu sou, por ser o nosso Deus, por ser aquele, Senhor, que não nos abandona, mesmo quando nós, muitas vezes, abandonamos a nós mesmos, Senhor. Muitas vezes nós desistimos de nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, quando vem um grande problema, a gente simplesmente se afunda, Senhor, a gente cai no fundo do poço, mas o Senhor é aquele, Senhor, que nos chama para perto, o Senhor, o grande eu sou, o nosso Deus poderoso, o Deus, Senhor, que mandou o seu Filho amado, Senhor, para que morresse na cruz para pagar pelos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, por essa graça imerecida, Senhor. Nós somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Eu clamo, Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor é o mesmo, esse Deus que apareceu para Moisés na sarça é o mesmo Deus que apareceu nas nossas vidas em algum momento e que vai aparecer na vida de muitos outros, Senhor, seja através desse vídeo, seja através de um missionário, seja através de um louvor, seja através o Senhor sabe como falar com os teus filhos. O Senhor é aquele que nos gerou muito antes, Senhor, de nós sermos gerados no ventre das nossas mães. O Senhor conhece o coração, o que cada um precisa. O Senhor fala o idioma, o Senhor sabe como chegar a Deus. O Senhor é aquele que fala não só através da palavra, Senhor, mas o Senhor sabe chegar àqueles que precisam, papai. Então eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam, Senhor, compreender, ouvir a Tua voz, Senhor. Faz em nós, Senhor, um coração, Deus, um coração submisso a Ti, Deus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus, amém, amém. Fiquem com Deus, paz do Senhor, Deus abençoe. Até o próximo, tchau, tchau.